E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco da programação relacionada a backpropagation, né, e a multilayer perceptron, que é aquele algoritmo que a gente estava vendo antes. E por incrível que pareça, não é tão complexo quanto a parte de matemática que a gente viu antes. Então, o programa deles, no artigo, ele vai usar sklearn, que é essa lib, que dá pra ver aí na tela, né, que está sendo clamada ali. E basicamente você vai ter aí usar de uma forma bem simples esse algoritmo, né, de uma forma bem assim fácil de fazer, né. Então por isso que normalmente, como tem muitas libs que condensam a programação da inteligência artificial, a gente pode fazer isso com poucas linhas de código, né. Então, senão seria um pouquinho mais que isso, bem mais na verdade. Então aí você vai usar na lib sklearn, né, esse algoritmo chamado multilayer perceptron. Eu não vou explicar muito do que como acontece ali, mas simplificando, esse código aqui é um pouco mais fácil. Você vai ter as variáveis x e y, que vão ser matrizes, 1 por 1, 1 por 2, né? É bem simples, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Então, de forma binária, aí, três opções. E você vai tentar prever a probabilidade relacionada a essas variáveis, né? Então, bem simples, chamou a função MLP classifier. Aqui está falando o número de layers que vai ter, nesse caso 5 e 2, né? Estados randômicos, que é 1. O sinal do alfa, que provavelmente é relacionado à função de ativação. Relacionado a isso aqui. Deixa eu ver aqui. Provavelmente relacionado a essa parte aqui, da parte da direita da equação. Enfim, e depois prever baseado nesses dados aí, que vai basicamente ser esse daí, né? Essa parte. Então, nesse caso tá fazendo a parte de baixo ali, com 4 matrizes. Aí previu ali a matriz 0, 1. Então bem simples, bem assim, simplesão. Opa, em TensorFlow agora, né? Que é uma linguagem um pouquinho mais fácil de mexer. Aqui está colocando o learning rate, né? Que é a velocidade de aprendizado para 0.001. Epochs de treinamento 15, byte size 100, eu não vou explicar isso por enquanto. E ali relacionado a... O bom é que isso daqui você consegue configurar mais, né? Que são as camadas do sistema, né? Então, nesse caso aí, eles estão usando com 256 na primeira camada, né? 256 neurônios. Voltando aqui, que é neurônio. Seria essa parte aqui, né? Essa parte do meio. Então, aqui a gente está vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 5, desculpa. Tá vendo 5? Mas a questão aqui que a gente na prática vai usar bem mais, né? Obviamente. Então você consegue pôr o número que você precisa, né? Então 256 na primeira camada. Então nesse caso aqui a gente tem duas camadas que a gente chama de escondidas nesse sistema. Tem o input, o output e as camadas no meio. Que nesse caso vão ser duas, com 256 neurônios cada. E esses neurônios, gente, eles são sinapses artificiais, né? Que vão tendo um valor numérico que vai mudando conforme o sistema vai aprendendo. E aí tá chamando aí o multilayer perceptron, né? O algoritmo que a gente está usando. E para cálculo de erro, vai usar softmax cross entropy, que eu não vou explicar nesse vídeo, mas é uma forma de calcular o erro no sistema. E esse daí é o cálculo de erro, né? E o optimizador, que é importante para que os dados sejam processados de uma forma correta, né? No aprendizado, que é o AIDAN, que a gente não vai explicar também na parte de matemática. Mas é basicamente isso. Vai usar softmax, que é uma forma de calcular erro, simples. E AIDAN Optimizer, que é para você minimizar também o erro, mas optimizar o treinamento do sistema. Então é simples. Lembra disso, softmax e AIDAN. Porque, gente, escrever isso daqui no código é simples, como vocês estão vendo. Mudar também de AIDAN para outro também é muito fácil. E treinando a rede, né? Eu não estou mostrando o código inteiro, mas aí vai fazer um loop aí, um for loop, relacionado ao treinamento do sistema, né? Treinar o sistema, calcular os erros e voltar. Usando o algoritmo multilayer perceptron. E voltando para o artigo que a gente estava antes, eles vão usar como forma de input, né? Pro sistema, vai ser as kills no game, o gold que o time tá,
a parte do jogo que está, né? Se é early game, end game, enfim. E basicamente eles vão calcular o erro para determinados times, né? Determinado jogador e time, relacionado a kills ali, ó, gold, minions, enfim. E no fim a acuracidade relacionada à vitória do time, né? Então é bem legal de ver isso daí. Uma acuracidade bem grande, né? Cerca de... É que assim, dá pra ver que a menor ali é dos minions. Mas, tipo, dependendo do seu nível e kills no game, você consegue prever se você vai perder ou não. Para isso que existe o surrender, né? O famoso FF. Às vezes você faz um julgamento ruim. Às vezes eu faço um julgamento ruim que eu falo, nossa, só porque eu tô jogando mal, eu falo tipo, nossa, eu não. Esse jogo já era, vai cagar, já começa a xingar todo mundo. Eu infelizmente eu xingo muito no League of Legends, né? Mas enfim, na minha mente às vezes é difícil você prever a probabilidade de vitória de determinado jogo. Principalmente quando tá muito ferrado, assim. Mas dá pra ver que eu acho que dependendo do game é muito mais fácil de você prever usando esse tipo de variável. E aqui só com itens, né? Em vez de usar mortes, gold ou níveis, usar itens como forma de valor para determinar a vitória. Lembrando, gente, que esse programa aqui é só um programa. Não quer dizer que isso daqui vai ser sempre 100%. Obviamente isso é impossível. No máximo isso aqui vai conseguir 70%, 80% numa coisa desse tipo. Então, mas eu creio que na maioria dos jogos dá pra você prever a probabilidade de vitória com pelo menos uns 70% de chance de acertar. Às vezes, gente, até na própria escolha dos campeões. Você já vê assim, não. O outro time tá com o Master, Jhin, Malphite e Yasuo, não tem como vencer. Aí você já meio que fala, mano. Às vezes não é assim, mas às vezes na própria escolha dos campeões você já vê, nossa, vou perder. Mas nesse caso é relacionado aos itens, né? Então eles vão pegar só os itens como forma de calcular a probabilidade de vitória. Então, aí dos itens mais comprados, lembrando que isso aqui é em outra atualização, itens relacionados a, por exemplo, como esqueci o nome desse português, enfim, gume do infinito, enfim, a botinha lá de MR, Ward, né, que antes tinha que comprar, acho que nessa época do artigo, enfim, itens mais comprados, no questão de mais importância. Então ele vai tentar usar o algoritmo deles para tentar calcular a chance de vitória de determinados itens que as pessoas escolhem e compram no jogo. Então, a curacidade usando somente os itens, né, comprados. Então, dá pra ver que a curacidade é bem baixa. 70% é baixo, tá, gente? 70% não deveria ser usado como forma comercial já. Obviamente, não é o objetivo do artigo, né? Mas dá pra ver que a probabilidade maior de você calcular, obviamente, é no endgame, né? Embora às vezes é meio difícil de você calcular a probabilidade no late game. Mas no late game você consegue ter uma noção melhor de qual time vai ganhar, dependendo dos itens. Se, por exemplo, se dois jogadores de outro time tiver poucos e 3 itens e os outros tudo 5, então significa que o negócio tá tenso. Então eu acho que no late game é mais fácil prever a vitória. Depende. Eu acho que no start, no early game é muito mais difícil. Mas no mid do end, talvez você já viu um cara que tá meio troll ali, então, enfim. A gente tenta fazer isso com a nossa mente. Só que às vezes a nossa mente julga mal, né? Julga com várias questões, talvez, meio que atrapalham o nosso julgamento. Então é legal a gente usar um computador que não tem julgamento nenhum, assim, relacionado à nossa conduta, né? Mas enfim, é uma curiosidade bem baixa, tá? Então, só quero dizer que não existe um programa no momento com uma curiosidade grande relacionada à previsão de vitória, mas esse é um bom começo. E aqui é com a questão de acuracidade usando outros algoritmos, né? Como por exemplo Gradient Boosting, um famoso pra caramba, gente. É um dos primeiros que eu aprendi, que é o Random Forest, que é muito parecido com Search Tree, né? E esta Trees. Então, esses são diferentes algoritmos que você poderia usar facilmente aqui no nosso
nesse programa aqui facilmente. Trocando algumas coisas você já faz, você já usa esse algoritmo. Então, lembrando que isso aqui é fácil você colocar no TensorFlow. Então dá pra ver que a curiosidade no endgame é quase a mesma. Ela muda um pouco, talvez, de um para o outro no mid-game, mas no geral, os 4 algoritmos que foram usados nesse paper, mesma merda. Embora o MLP Classifier tenha uma curiosidade um pouquinho maiorzinha, talvez. Não, acho que é quase a mesma coisa. Enfim, os resultados estão aí, né? Dá pra ver que o time de cima vai perder a partida, né? Pelos itens comprados. E realmente, dá pra ver que o Yasuo ali já tá com 2 itens fechados. Assim dá só com 1. De repente não foi base, mas dá pra ver pelas kills. Pô, o Pantheon antigo, né? Essa imagem tá muito antiga. O do Warwick também. O Pantheon ali embaixo, que é aquele cara com capacete de grego, né? Tá 10/3. Dá pra ver ali uma Jinx. Gente, Jinx 5/1. Acabou. Pode desistir. Jinx é o campeão mais late game possível. Na minha opinião, um dos mais, né? E a Sul 3/1, enfim. Gente, não tem como. Você já consegue calcular a possibilidade de vitória aqui. Até de uma forma mais simples. Aqui é um pouco mais difícil, porque só o rato tá fedado ali em cima, né? Só o Twitch e o Ziggs, né? Mas o Ziggs tá pau a pau com a Orianna. Nossa, gente, dá pra ver que esse artigo é 2019 mesmo, né? Porque mudou muito o LoL ultimamente. Então, realmente, na questão do ADC, eu creio que o Rato pode estar com 5 kills e 81 de farm, mas provavelmente ele não foi base. Porque com certeza ele deve ter dinheiro para comprar um Gumi. Então, com certeza, essa previsão talvez não esteja tão acurada, porque as coisas poderiam mudar durante o game, né? Mas enfim. Agora também no late game, o time de baixo ganha. Dá pra ver que a Vayne ali já tá com vários itens fechados. Aquela menininha de óculos ali embaixo. Óculos vermelhos. E aí, gente, é mais assim, questão, tipo... Você tem que entender mais ou menos. Tem um Ramos ali, lá em cima, 1/9, né? Um Kenny 0/4. Se fosse um Jhin em vez de um Twitch, talvez eu acreditaria que o time de cima vencesse. Então, dependendo do campeão, isso aqui poderia mudar. Devido da composição dos campeões, a gente deveria colocar no algoritmo, por exemplo, se o time tiver Mastery hoje em dia, no dia que eu tô fazendo o vídeo, se tiver Ken, se tiver, sei lá, campeões desse tipo, Jhin, gente, o pior campeão, os campeões que eu mais odeio é a Jhin, a Nivea, enfim, ultimamente, nessa atualização, enfim, poderia mudar um pouco, mas o sistema calculou de cima. Então é bem importante ver um sistema que faz isso, mas eu acho que teria que ser atualizado para o padrão atual, para os itens atuais, e quem sabe a gente traga esse para o canal, porque esse algoritmo é bem fácil de fazer, esse tipo de programa. Então a conclusão é que eles fizeram um sistema para recomendar itens no League of Legends e também para calcular a probabilidade de vitória com a compra de determinados itens ou pelo gold, kills relacionados ao time A ou B. Então, eu acho que o objetivo do artigo também é mostrar que os itens que você escolhe podem fazer muita diferença no game e que o gold que você consegue, com certeza, vai fazer uma diferença grande no game. Aí vai dizer que alguns campeões têm uma sinergia melhor contra os itens e também com outros campeões. Então você tem que considerar que, por exemplo, alguns times são inganháveis contra. Que nem eu disse, se você tiver um Mastery, acho que tá aqui em cima. Vamos pegar o Mastery aqui. Não, acho que não tem. O Mastery, uma Vayne, no mesmo time, né? Leona, Malphite, já pode quitar, né? Pode desistir, né? Porque o negócio vai ser tenso. Então, eu acho que tem que usar isso daí no algoritmo, esse tipo de coisa. Outras variáveis possíveis, na minha opinião. Composições do time A ou B. Então, dependendo dos campeões que ele escolhe. Mesmo com diferença no gold, ou nos itens, ou nas torres levadas, com certeza pode ter mais chance de ganhar um time A ou B. No desenrolar do game, que isso acontece muito. Sinergia entre os campeões do time. Identificação de trolls,
que é muito fácil você ver. Se você vê um cara. A última partida que eu joguei, antes de fazer esse vídeo, tinha um cara 0/10. Um eco. Gente, o cara é troll. 0/10, o cara não é ruim. No Gold, o cara 0/10. Gold 1, o cara 0/10, o cara é troll. Não tem como. Não tem como você ficar 0/10 e você tá. Não, tô no mau dia. Não. Você tem um problema, porque 0/10 é muita coisa. E Django ainda, né? Enfim. Então, identificação de trolls, que é muito fácil de verificar pela forma que eles estão morrendo, né? Ou players que saíram do game. Então, por exemplo, se tiver um cara AFK que saiu do game, que abandonou o jogo, com certeza o outro time tem muito mais chance de ganhar. Identificar campeões de scale, que são campeões que ficam fortes no late game, né? Como Caçadinho, Jinx, Mastery. Então, usar programas de inteligência artificial para fazer isso é fácil, é simples. Eu não usaria Multilayer Perceptron, eu acho que tem algoritmo melhor que esse. Tem algoritmos melhores que esse. Talvez como Convolutional Neural Network, que a gente viu em outros vídeos. Enfim, teria algoritmos melhores para usar. E também outras coisas possíveis seriam analisar o uso dos campeões no meta atual, como o Jhin, Mastery, que são campeões fortes, e analisar o uso de counters dentro do game, né? De repente calcular a probabilidade de vitória com determinados campeões, só usando os campeões que eles escolheram, e é uma coisa legal. Ou usar o passado das pessoas, por exemplo, se usar o histórico das pessoas, com aquele campeão das pessoas, porque, por exemplo, o League of Legends ele te dá as estatísticas com aquele determinado campeão. Então, como por exemplo, eu de Syndra sou horrível, é um campeão que eu jogo muito mal. Então, com certeza, a probabilidade de eu vencer com Syndra é muito baixa numa partida ranqueada, com certeza. Com Mastery também, porque eu sou horrível. Com Yasuo também, porque eu sou horrível também de Yasuo, infelizmente. Mas com o Zed, a minha porcentagem é 70% de vitória, com bastante partida. Lux também, Lucian, então dependendo do carinha que a pessoa joga, a possibilidade de vitória muda. Então usar também isso daí no banco de dados relacionados a esse sistema também seria importante para calcular a probabilidade de vitória. Então quem sabe no futuro no canal a gente traga um sistema que calcula a vitória baseado nessas variáveis que não foram incluídas no artigo. Eu recomendo que você leia esse artigo que foi do ano passado, lembrando que a gente está em 2020, né? Então o LoL mudou bastante desde julho do ano passado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Então, era isso, gente. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Eu sempre achei que jogar League of Legends ia ser inútil para minha vida, mas pelo menos eu consigo estudar um pouco de inteligência artificial usando um jogo o único jogo que eu jogo todo dia, né? Então, é bom ver que jogar LoL é útil para a humanidade e para a inteligência artificial, porque até agora não existe nenhuma inteligência artificial que esteja no nível do All-Star ou Open 5, que a gente já viu, que consiga derrotar jogadores no nível mundial. E espero que isso seja cumprido logo pela DeepMind ou Team Pace. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.